quais são as notícias que o nosso Cavaleiro do Apocalipse traz? Quem é que está indo embora do futebol brasileiro nessa janela? André Hernan, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Xará? Abração para você, para o Roque, Mansur, especial para o Arnaldo, que me abandonou, nunca mais me mandou mensagem, para falar de qualquer assunto. Depois vocês lavam essa roupa aí, essa questão de vocês aí. Não é fácil, né? Janela de transferências, quando você conversa com as pessoas de mercado, tanto dirigentes quanto empresários, dentro e fora do país, todo mundo muito desanimado. Essa janela vai ser fraca, não vai ter muito negócio. E, de fato, está começando a esquentar, mas não como em outras janelas, né? Os clubes europeus, os clubes fora do país, ainda muito reticentes em relação à pandemia, ao investimento, são contratações pontuais. Mas antes de falar de gente que está saindo para a Europa, do Palmeiras, eu queria falar sobre o Roger Guedes no Corinthians. Houve um avanço, um pequeno avanço na rescisão de contrato do Roger Guedes com o Shandong Luneng da China. Não é uma situação fácil, porque o Roger Guedes vinha recebendo em dia, tem contrato ainda até maio do ano que vem, só que ele quer jogar no Brasil, ele quer retornar, não quer mais jogar na China. E aí os empresários estão com os advogados, evidentemente, conversando com o clube chinês. A primeira conversa foi muito receptiva, foi muito boa, considerada assim um pequeno avanço, eles consideraram como um pequeno avanço, mas ainda tem muito chão pela frente, ainda não até o final dessa semana, talvez só na outra semana, um ok, né? Algo para bater o martelo e dizer, olha, realmente vai rescindir o contrato nesses termos financeiros e tudo mais, para ele poder retornar ao Brasil. Ele tendo essa liberação, aí vamos para a segunda parte, que é o interesse dos clubes. O Corinthians já sinalizou que tem interesse no Roger Guedes. Que gostaria de conversar, que gostaria de negociar. E o Roger Guedes evidentemente, já deixou claro que gostaria de ouvir uma proposta do Corinthians. Até o GE publicou a matéria, o Marcelo Braga, dizendo que o Fábio Santos tem uma amizade muito grande com o Roger Guedes, que isso pode ser um diferencial. O que tem de novidade efetivamente hoje que é exatamente esse avanço, ou esse pequeno avanço na rescisão de contrato do Roger Guedes, viu, André? E além do Roger Guedes, como é que fica a situação do Renato Augusto, que você já informou aqui há cerca de 10 dias, é um jogador que está na mira do clube? É uma situação um pouco diferente, porque o Renato Augusto tem contrato com o Beijing Goan, não está recebendo salários, já são 5 meses sem receber os salários, ele está aqui no Brasil, está aprimorando a forma física no centro de treinamento do Zico, mas aí é uma situação em que o Renato Augusto tenta uma rescisão amigável. Só que na primeira conversa, já ele ouviu o seguinte, quem sabe a gente pode exercer o que está no contrato, né, o clube chinês exercer a prioridade de renovação por mais 2 anos, não vamos fazer rescisão não, queremos você por mais 2 anos. Então, isso já demonstra uma trava aí nas conversas, mas o Renato Augusto insiste com seus advogados também, representantes, essa rescisão amigável. E o Corinthians espera. No caso do Renato Augusto em relação ao Roger Guedes, já está um passinho à frente, porque há um desejo do Renato Augusto de retornar ao Corinthians e jogar no time do Silvinho. A relação é excelente, ele é visto como um ídolo da torcida, o Flamengo até acenou alguma situação do Renato Augusto, mas também já saiu. Então, assim, o Corinthians segue muito firme na questão do Renato Augusto. O que pesa é esse, vamos dizer assim, o balde de água fria que aconteceu no caso do Beijing querer a prioridade de renovação de contrato. Mas é algo que o Renato Augusto está tentando e existe expectativa, sim, do Corinthians dessa liberação. Quando o Tite era da seleção e o Silvinho auxiliar do Tite, né, o Renato Augusto jogou com essa comissão técnica e era um jogador extremamente de confiança dessa comissão. Agora, Xará, muitos torcedores ou muitos telespectadores devem estar se perguntando, mas todo dia vocês falam que o Corinthians está endividado, está sem dinheiro, como vai pagar? Está quebrado. Como é que vai pagar jogadores desse patamar? O Corinthians, no caso do Juliano, 100% caixa do clube pela economia que fez na folha salarial com a saída de alguns jogadores. É uma conta que, evidentemente, o Renato Augusto não vai ganhar o salário que ganhava na China, o Roger Guedes não vai ganhar o salário que ganhava na China. São 2 jogadores que estão querendo voltar ao futebol brasileiro e vão ter que se adequar à realidade salarial do futebol brasileiro. E o Corinthians que está um passo atrás ainda dessa realidade do futebol brasileiro pelas dívidas que tem. Então, assim,
a conversa com o Renato Augusto é um pouco mais tranquila, porque é um jogador que abre mão, está abrindo mão, está pedindo rescisão amigável da China para vir jogar no Brasil e no Corinthians. A conversa salarial você consegue se adequar ao que é a realidade do Corinthians hoje. Pelo menos foi isso que eu ouvi, já que a direção do Corinthians não gosta muito de falar sobre o Renato Augusto, eles querem muita cautela para não iludir o torcedor. Agora, da questão do Roger Guedes, aí é uma outra situação, aí tem que abrir negociação e aí a questão financeira é um segundo ponto, é um segundo plano em relação à contratação desse jogador. A situação é outra. E no Palmeiras, hein? Quem é que está deixando o clube? Vai entrar no caixa aí 70 milhões de reais, né? Cerca de 11. R$ 1 milhão por ano.